E aí, mas eu sei que vocês estão me enxergando. Pode não acontecer aqui, mas aqui todo mundo me olha, meus queridos. Ó, um beijo, um abraço para cada um de vocês. É um prazer sempre estar aqui, ó, juntinho. Não só com os nossos estudantes, mas com os professores presenciais. Muito obrigado pela paciência de vocês. E ó, hoje nós vamos continuar falando sobre suinocultura. A nossa aula vai ser uma continuação. Poxa, se eu não estiver enganado, tem uns 3 episódios ainda da suinocultura e vamos sanar todas as dúvidas. A nossa primeira aula, que foi lá na aula 21, nós começamos a falar de suinocultura. Hoje, na aula 22.1, vamos começar a fazer um aprofundamento entre algumas práticas, alguns manejos que envolvem essa área que eu tanto gosto, criação de suínos. Minha diretora, joga na tela. Olha aí, pessoal, aula 22.1. Ó, vamos falar de suinocultura parte 2. E na suinocultura nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o manejo alimentar, manejo na terminação, manejo sanitário, aí vai envolver aí, ó, algumas prevenções em relação a doenças e a área de produção. Quando nós falamos sobre manejo alimentar, tem 3, categorias. 3, Jefferson, 4 categorias. Pois nós temos alimentação de reprodução, e aí tem diferença da alimentação de machos para a alimentação das fêmeas, machos e matrizes. Tem uma diferença na alimentação pós-parto, que é pós-parto, na verdade, pós-gestação, pós-parto, pós-desmame para as fêmeas. Também tem a nutrição dos filhotes, a transição, a ração de crescimento, a transição do aleitamento para comidas sólidas. Aí depois tem lá na creche outro nível de alimentação para os filhotes. Tem a terminação, que lá na terminação tem tanto a nutrição balanceada na ração e a lavagem, que a gente chama de lavagem, que é aquela mistura de todos os elementos que são cultivados na propriedade e são reutilizados para a alimentação desse animal. E claro que em tudo isso, tanto no setor da alimentação, tem a alimentação e o ambiente onde esses animais se encontram, nós temos aí um manejo sanitário, que são as limpezas. É a área da limpeza, tanto do reprodutor, da maternidade, do desmame, que é a creche, e da terminação. E não só o ambiente, mas os utensílios utilizados para os manejos desses animais. Então, olha aqui, suinocultura parte 2, olha que fofos, pessoal. Coisa linda essa imagem. Aqui, vamos iniciar então com o nosso manejo alimentar. Então, o manejo alimentar, deixa eu logo colocar aqui todos os itens que nós vamos falar aqui. Manejo alimentar. Vamos frisar aqui. Manejo alimentar, referente ao 21º e até o 28º dia, são as mudanças dos animais para a creche. Então aí nós temos uma adaptação dos filhotes que vão para a creche. Por que é feito com essa idade? A idade entre os 21 dias até os 28 dias são uma mudança que a gente faz até esses animais para as creches. Então, nós fazemos isso para realizar o processo de otimização, maximizar o número de leitões matriz ao ano. Porque uma coisa é o fluxo. Tem que se manter um fluxo de produção. E para isso, quanto menos tempo
né? Não é menos, tem um padrão. Entre 21 dias e o 28º dia, a preparação para ele ir para a creche, o desmame, como também é feito. E aí o desmame tem todo aquele procedimento, né, pessoal? Que aí a fêmea tem que ter um descanso. É claro que ela tem que ter um descanso porque ela vai entrar no cio. É realizada essa preconização, não é só uma fêmea, nós temos aí, né, o lote de reprodutoras que entraram uma semana, elas começaram a entrar em parto. Então, no desmame, uma semana de descanso, depois ela começa a realizar o processo de sincronio de cio para entrar outro lote, que vai conciliar também com um processo de limpeza e vazio, que a gente chama, de toda a maternidade. Porque é um lote que saiu, tem que ocorrer a desinfecção por qualquer eventualidade que possa ter ocorrido ou não, mas é preventivo a limpeza daquele ambiente, e as fêmeas vão para os piquetes. Também é o tempo que elas têm, né, para ficar lá nos piquetes em ambiente aberto, porque ela passou um bom tempo ali no ambiente fechado. Então, isso que a gente chama de maximizar o número de leitões matriz ao ano. Então, são etapas. E essas etapas são enquadradas em um fluxo, num diagrama. Aí o pessoal pode perguntar para mim, mas professor, então isso tudo tem que ter uma tabela, um programa que você realiza e é estabelecido para manter o fluxo, um cronograma. Essa é a palavra que eu estava querendo falar. Tem todo um cronograma que vai possibilitar esse processo. E aí, depois, qual um dos... Porque é feito, aqui, ó, trato reprodutivo das fêmeas já está pronto para outra gestação, né? Essa parte que ela fica na maternidade, dando alimentação, né, de leite para esses filhotes, é o tempo necessário nesse dia para que ela se recupere do parto. E ainda tem o período de descanso. Uma coisa era recuperar, outro descanso, para que ela volte ao processo de ovulação. E é o pico de produção de leite. Então, todo esse processo que a gente está vendo aqui, o leite vai ter isso é fisiológico. Então, viu como se encaixa, não só nos processos, quando eu falo assim, ó, você tem que conhecer todo o processo fisiológico do animal para que você adeque todo o sistema de manejo que venha a favorecer nessa dinâmica fisiológica que é um fluxo natural. E aí, ó, maior aproveitamento das instalações. O que é esse aproveitamento? Sabia que você manter o vazio sanitário, ó, secreções de enzimas pelos leitões. Porque cada lote, pessoal, ele tem aí toda uma dinâmica, um fluxo, né? Que é esse fluxo que eu estou falando para vocês, que pode propiciar alguma infecção ou não naquele ambiente, tem que ser retirado. Vai-se num momento desse, na troca de ração, ou então ocorreu uma eventualidade, deu uma diarreia no leitão, ou uma infecção, uma doença ainda no período de amamentação. Então, isso eu estou falando se tiver alguma eventualidade nesse sistema. Se não tem, mesmo assim, para prevenir, devemos colocar aí, né, um sistema de limpeza e organização desse ambiente. Então, né, aos 21 dias até os 28º, mudança dos animais para a creche. Por que é feito nesse período? Maximizar o número de leitões, matriz ao ano. Trato reprodutivo das fêmeas já está pronto para outra gestação. O pico de produção de leite já vai diminuindo após esse período. Maior aproveitamento das instalações, né? E fazer o vazio sanitário para eliminar essas secreções, esse ambiente para ficar apto, né, a receber o próximo lote. E na creche, né? Na creche a gente está aí, ó, nós temos aí, quais são as etapas? Creche,
Na creche, nós temos algumas observações. Controle da temperatura, equalização dos lotes, monitoramento dos animais nos primeiros dias e, em caso de surto de diarreia, suspender a ração. Então, na creche, nós temos aí quatro itens que devemos ficar atentos. Essa creche, antes de receber esses leitões, estava em estado de, não vou falar quarentena, vazio, pois saiu um lote quando uma leitoa está parindo, já aquela creche já está há bom tempo sem ser usada, porque aquele lote já tinha ido para onde? Para a terminação. Então aquela creche já estava em um período totalmente controlado, limpo, pronta para receber. E vocês estão vendo aí que o piso da creche ela pode ou não ser coberta por palhas ou pisos vazios. A gente vai ter uma aula específica somente para as instalações. Então, primeiro, temperatura. Por que isso é importante, professor? Os leitões, pessoal, né, eles têm uma idade de 28ª semana de vida. Então, esses leitões, nós devemos manter a temperatura, principalmente em épocas chuvosas. A temperatura, oscilações de temperatura podem proporcionar que agentes infecciosos venham a acometer uma doença nesses animais. Eu estou falando de infecções diretas. O que não seria uma infecção direta, professor? Eu vou lá para o outro item. Por exemplo, aqui, ó, tem controle de temperatura, senão eu vou bagunçar tudo. Controle de temperatura é muito importante. Uma para não, o leitão não pode direcionar a sua energia, para se aquecer. Bom, toda a sua energia que ele consome é para manter um sistema imunológico bem ativo, manter aí toda a sua via metabólica direcionada para o seu potencial genético. Então, controle da temperatura é primordial na creche. Outra, equalização do lote. Isso é feito já na hora da retirada, do desmame. O que é uma equalização de lote, professor? Equalização de lote é você favorecer com que dentro daquela creche você mantenha os animais em uma uniformidade de desenvolvimento. Como assim uniformidade de desenvolvimento, professor? Não permitir que filhotes pequenos fiquem com filhotes grandes e ocorra processo de competição na comida. Então, essa equalização favorece você, porque esses filhotes que estão na creche vão seguir juntamente para a terminação. Eles têm um odor característico, eles têm um comportamento hierárquico diferenciado. Então, equalizar o lote para que esse lote mantenha uma padronização. Monitoramento dos animais no primeiro dia. Esse monitoramento dos animais no primeiro dia é porque a retirada, dos leitões da mãe para a creche é feita semanas antes do processo de inserir ração para eles. Apesar que, quando estão com a mãe na última semana, eles começam a receber uma ração, só que a ração para desmame, ela tem uma quantidade de proteína, e sais, minerais e vitaminas mais elevados. Então, o que pode ocasionar? Diarreia. Então, esse monitoramento tem que ser intenso. A diarreia, muitas vezes, a que é mais fácil de controle, quando você vai substituindo, é quando ocorre esse processo por vias direcionais. O que não pode acontecer? É o processo de uma falta de higiene no coxo onde é colocada a ração. Como assim, professor? Quando você coloca a ração no coxo, você tem que colocar na quantidade certa para que não tenha sobras dessa ração. E além do mais, por que não pode ter sobra? Por causa da baba do animal. Pode ocorrer o processamento de azedar essa ração, ou essa ração começar em processo de aquecer e esfriar.
e criar um ambiente, uma crosta, que favoreça, ficar úmido, né? Aquele úmido, um pouco quente, úmido, favoreça o surgimento de fungos e bactérias que soltem alguma enzima tóxica, mas também isso só é proporcionado se tiver o quê? Alterações na temperatura. Por isso que a temperatura ali está como o quê? Como, eu vou até mudar aqui, ó, a temperatura, ela está aqui, ó, em primeiro lugar, porque além da sua importância na temperatura, no controle da temperatura do animal, ela também pode proporcionar, acelerar o processo de decomposição dessa ração que está no pote. O animal vai ali no sistema de bebedouro, que dependendo do sistema de bebedouro, todo mundo já utiliza snippers, né? Pode ficar pingando água nessa ração. Por isso que é imprescindível a limpeza, né? O processo de higienização. Lembra que nós falamos lá na primeira lâmina que a higienização é um processo importantíssimo em todas as etapas da granja de suinocultura, para que nós possamos manter a qualidade do produto final. E quando a gente fala em manter a qualidade do produto final, é alcançar os objetivos do nascimento até o abate. É o que eu procuro, é uma carne marmorizada, uma carne suculenta, sem nenhum tipo de histórico de patógeno, seja ele por infecções diretas ou por transversal. Transversal é quando a gente pega aí, ó, uma falta de controle de higiene ou um manejo inadequado de alguns utensílios. Então, primeiro passo no manejo alimentar, creche, verificar, observar o controle da temperatura daquele ambiente. Porque a creche, pessoal, muitas vezes não se utiliza, né, o lanterninho. Cara, que lanterninho, Jefferson? Não se utiliza o escamoteador. Caramba, quase esqueço. O escamoteador. Por exemplo, na nossa região não há necessidade de escamoteador em creche. Claro que em regiões do sul do Brasil se utiliza por causa devido às temperaturas baixíssimas do inverno. Agora, aqui na nossa região, até na época de chuva, no período chuvoso, temos que tomar cuidado com o quê? Com a umidade, por causa do processo que pode acometer uma aceleração no azedar, na decomposição da ração. Lembrando que a ração para suínos, ela é em farelo, ela não é em pellet, tá? Isso pode favorecer mesmo. E a cama, falando ainda da cama, tem creche que é com cama, não é aqueles espaços de traçados, né? Isso favoreceria sim. E também tem a limpeza intensa dessa cama, para favorecer a melhoria do lote, tá bom? Então nós temos aí o controle da temperatura, equalização dos leitões ou do lote, monitoramento dos animais nos primeiros dias e, claro, observou que esses animais são muito ativos. Então, observou que esses animais estão, um deles está paradinho, um pouco acuado, está isolado do grupo, realizar o processo de separação desse animal. Porque eles sempre realizam sinalizações que algo não está bom. Pode ser um início de uma febre ou o início de uma infecção intestinal, eles ficam acuados, eles ficam no cantinho, eles não interagem. Suinocultura é uma coisa interessante porque a interação entre o lote é intensa. Então, se um dos indivíduos desse lote se afasta, já é uma sinalização de algo, febre, uma infecção direta ou indireta, tá bom? Por isso que esse monitoramento tem que ser intenso. De novo, olha, Cláudio, vocês estão vendo? Eu vou voltar, tá vendo? Ó, na maternidade, né? Quando a gente vê o piso, a maravilha, tem diferente, né? E essa diferença entre o lote, ela
favorável. Claro que tem a lavagem que só sai no final do lote, junto com o lote quando vai para terminação. Então, na creche, a temperatura na fase do desmame, nós temos aí, ó, que é recomendado. Claro que isso vai ter uma variação em relação a cada local, né? A gente se encontra aí. Então, nós temos uma variação. Nós temos aí, ó, até 35 dias na creche, a temperatura recomendada fica em torno de 28 a 30 graus. 25 graus com 35 a 42 dias de idade. 24 graus com 43 a 56 dias de idade. É em dias agora, pessoal. E com 23 graus aos 57 dias de idade até a saída da creche. Então, nós percebemos que é uma temperatura decrescente. Tá? Professor, a importância disso? A importância de se manter uma temperatura, um ambiente favorável para o desenvolvimento desse animal. Então, por isso, quando você entra em creche, você vê aqueles ventiladores enormes para manter o fluxo. Por causa de determinados gases que podem se formar devido à cama da creche. A creche é um lugar coberto, pessoal. Ela não tem aquele desvazamento, aquelas janelões que nós vamos ver na terminação. Então, eles entram lá, né, nos 28 semanas, 28 semanas, vamos voltar. Eu vou voltar aqui, que é importante a gente falar, né, da etapa. Da etapa aqui, ó. Ó, 21 a 28ª dias, são em dias, 28 dias. Então, olha só, eles vão para a creche, eles vão ficar aqui na creche, né, eles já chegam 28 dias até, né, 57 dias, 35 dias, isso, Jefferson, 35 dias, até o 57º dia, né, eles ficam na creche, depois vão para a terminação. E tem essa cama. Então, a temperatura ela vai favorecer o desenvolvimento desse animal, principalmente evitar o desenvolvimento de alguma infecção fúngica, infecção bacteriana, principalmente indireta, quando a gente fala sobre a água e a alimentação, a nutrição desse animal. Nos últimos dias da semana, né, quando eles estão chegando na creche, tem aquela transição, né, a transição de leite para ração. Na creche é de ração para a transição de utilizar lavagem. Eles começam a ter contato com restos de vegetais, porque a lavagem ela é cozida, ela tem um preparo, não é só a mistura. Não é só a mistura. Mas aqui é sem cozimento, é in natura. Eles começam a adquirir isso, tá? Folhagens de leguminosas, tá? Para depois eles começarem a realizar o processo de desenvolvimento de uma alimentação mais... com a suplementação, que é a forma correta de se falar. E aqui nós temos, ó, na creche, ó, comedouro suplementar. Viu? Nós estamos falando de suplementação para o desmame. E o aquecedor. E aí nós temos, né, o vazado, nós estamos vendo na imagem de cima, né, os estribos são vazados, o coxo e o bebedouro, que são em ambos os aspectos para determinar. Esse lote que vocês estão vendo tem o processo de equalização. Esses animais estão juntos desde a creche, tá? Claro que no aquecedor é quando eles ainda estão iniciando esse processo de equalização. Ó, quando a gente vai... Claro, tem várias estruturas. Você vê que a creche ela é fechada. Então, quando a gente for para a área da terminação, vocês vão ver uma estrutura totalmente diferenciada. Tá? Aberta. Claro que nós temos aí, ó, algumas janelas, né, que vão favorecer, só que elas são todas o quê? Teladas. Creches estão totalmente fechadas. Nós temos umas janelas teladas, elas são altas. Quando nós formos lá para a terminação, vocês vão ver como é que muda totalmente a estrutura. Ó, essas janelas que vocês estão vendo,
só que elas são teladas. Algumas estão ali só com a estrutura delas, né? Não abrem, mas tem sempre a presença de ventiladores. E o sistema de nutrição animal é diferenciado de acordo com o processo de viabilidade econômica, né? E o fluxo. Então, aqui, cada um deles vende o sistema de cruzamento, tá? E aí, claro, todos eles, com a cauda, cortando todo aquele procedimento. Os animais estão demonstrando aqui, que, o jeito que eles estão deitados aqui, o conforto que esses animais têm. Eles não estão encolhidos. A temperatura está adequada para o seu metabolismo, a dinâmica. Se você for prestar atenção nessa imagem, ela tem muita informação. Não é um local onde você vai e você sente aquele odor característico de suíno. Não. Que você sabe que tem, né? O odor da área, mas não de putrefação, gente. Tá? Não tem aquele... Olha o comportamento desses animais. Como eles estão, né? Totalmente esticado. A pata da frente e só essa recolhida. Esse é o comportamento de bem-estar animal. Como o processo de alimentação não tem briga, não tem tumultuação. Então, quem já está com a sua nutrição, a dinâmica que eles se encontram, então não tem rivalidades, não tem aquelas perturbações. Olha como eles se encontram, calmos, tranquilos. Então, tem uma dinâmica de comportamento dentro de uma área onde você não está vendo nenhum animal acuado, um animal procurando lugar mais frio ou mais quente para estar homogêneo em relação a toda a estrutura, a infraestrutura. Claro que o material também utilizado favorece, né? A não ter aquele processo de segurar, reter, né? A temperatura. Tudo isso é levado em consideração para que você mantenha e tenha uma qualidade do processo de criação dentro de creches que favoreçam a temperatura de acordo com a necessidade do animal. Isso sim vai garantir um produto final, né, onde eu estou alimentando, nutrindo esse animal para que ele alcance tudo o que é esperado na genética que foi esquematizada, planejada lá na hora da escolha dos reprodutores, favorecendo assim a dinâmica. E na hora de retirar esses animais da creche, que vão para a terminação, é realizado toda uma desinfecção desse ambiente, porque esse lote coloca a marca característica dele no ambiente. E aí, claro, na hora que saem esses animais, né, da creche e vão para o processo de terminação, há todo um processo de limpeza, desinfecção e depois descanso dessa área para receber o próximo lote. Isso a gente fala, nós caracterizamos como fluxo de produção. Então, o fluxo de produção, ele tem toda uma estratégia, um cálculo, uma dinâmica para ocorrer. Então, falando de terminação, vamos ao 63º que fala? Né? Mas na dúvida a gente fala aos 63 dias. How I say in English? How I say? I talk. I don't, teacher Patricia. I don't. Eu não sou. I am, teacher Patricia. But eu deslizo um pouquinho, escorrego. É sexagésimo. Se fosse 73, não complica, Jefferson. Jefferson está falando com quem? Eu estou falando com a minha amiga invisível. Ela mora aqui do lado direito do meu cérebro. Então, aos 63 dias, nós vamos sair da creche e vamos para a terminação.
Professor, vamos aqui mostrar uma coisa. Lembra da temperatura? Volta. Aqui, ó. Crescimento e terminação. Professor, o que é isso? É a fase onde eles vão para engorda. Outros criadores chamam isso de engorda. Alojamento dos animais conforme a categoria e peso. Então, por exemplo, estão vendo esse lote? Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo esse lote? Agora eles vão de novo ser remanejado, reestruturado, de acordo com o processo de desenvolvimento de cada lote, de cada baia. Então, cada grupo que está em uma baia vão ser homogeneizados dentro da terminação, ou também, como queiram dizer, engorda. Então, vai ter um remanejo em relação ao peso. Temperatura. Ó, como é que fica. Essa temperatura vai baixando, né? São temperaturas em torno de 16 a 18 graus. Mas, claro, professor, na nossa região, até uma temperatura de 22 graus não atrapalha no processo de desenvolvimento desse animal. E outra, sempre, a limpeza é um processo contínuo para manter o quê? A qualidade e a sanidade desse animal. Suinocultura é eu vou dizer assim, suinocultura, como é que eu falo, gente? Pelo comportamento do animal em si, tem que se prezar muito com a limpeza. Porque a prática, as práticas desenvolvidas na criação de suíno, ela tem que ter uma preocupação, quando a gente fala com limpeza, mas na verdade estou tentando lembrar o nome, prevenção, é prevenção. Professor, isso tem em todas as criações, só que o cuidado maior na criação de suíno, ela é mais latente, tá? Então, falando disso, falando de limpeza, falando de processos de... Não é... Na criação de suíno, é diferente das outras criações, porque a prevenção, ela é mais eficaz do que a intervenção medicamentosa. Intervenção medicamentosa nas outras criações, ela tem bons resultados. Só que na suinocultura, se tu for fazer uma intervenção medicamentosa, além de poder ter um resultado, que é mais ou menos, é inviavelmente econômico, é mais caro. Então, é melhor prevenir com atividades de quê? Limpeza. Falando nisso, manejo sanitário. O manejo sanitário na suinocultura, de forma preventiva, é economicamente viável. Mas tendo que utilizar uma intervenção medicamentosa por uma sintomatologia de uma infecção fúngica, viral ou bacteriana no suíno, é caro. Então, não é viavelmente econômico. Ok, professor Jefferson. Tá bom. Vamos para a terminação, com o manejo sanitário. Tá vendo qual a diferença das instalações? Professor, tirando a maquinaria utilizada, como a ração muda, né? Onde é colocada a ração, e os snippers de bebedouro, tirando isso, parece um galpão de aviário. Lembra? Maternidade e creche em suíno é tudo fechado, lembra? Deixa eu voltar ali, ó. Olha aqui, ó. Ó, é fechado. A creche, a estrutura da creche é fechada. Janela é só para economizar na iluminação. Ó, a janela é fechada. Tem o quê? Ventiladores para movimentar a massa de ar. Olha aqui, ó, a creche, elas são fechadas. Tá? Agora, voltando lá para terminação, olha uma coisa, ó, parece um aviário. Então, a presença, como é que eu chamo? De cortinas, né? Ó, cortinas que vão baixar e elevar durante a temperatura para controlar a temperatura. Tem ventiladores, dependendo da região, você vai encontrar os ventiladores. E olha uma coisa, pessoal, hoje, olha uma coisa, na terminação, né?
Olha aqui, ó. Área suja, isso aqui, ó. Área suja, é onde eu vou colocar de amarelo. Ela tem uma declividade, ó. Declividade. E ela pode ser ripado, mas é um ripado com cimento, tá? Parecendo aquela grade, uma grade. Ela tem uma declividade e a área limpa, vou colocar aqui, ó. Área limpa, a gente fala área limpa de convívio. Então, e também tem uma declividade. Ó, em todo tem uma declividade. Dessa forma, auxilia o processo de quê, professor? Higienização do ambiente. Pega uma mangueira, dá aqui é o corredor. Cadê esse corredor, professor? Aqui, ó. Ó, aqui é o corredor. Nós temos esse corredor de alimentação. E aqui, ó, a área limpa e a área suja. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Essa limpeza, abaixo no amarelo da área suja, que a gente chama, tem uma lâmina d'água por onde é retirado, escoado todas as fezes e as urinas. Uma característica da terminação, pessoal, você não tem aquele odor característico de suíno e moscas. Muito cuidado. Não tem esse negócio de você entrar numa terminação e ter aquelas moscas, tá? Isso é uma das sinalizações. O coxo também, quando a gente vê, ó, tem a situação do coxo aqui, a limpeza dessa região. Olha aí a área, né, que a gente fala, tem um corrimão aqui, ó, por onde passa o processo de levar a ração na hora de realizar o processo de nutrição animal. Ó, professor, essa foto, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Por que tem aquelas grades? São muito danados, né? Para evitar isso mesmo. Para evitar que esses animais entrem dentro do processo do coxo. Por quê, professor? Muitas vezes eles molham esses coxos e aí a ração que está ali, que é uma ração em farelo, não é uma ração que é em pellet, e pode ocorrer o processo de aumentar ou diminuir a temperatura e favorecer o processo de transformar essa ração, ficar em azeda. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Sistema tradicional é esse aqui, ó. Esse é o tradicional, corredor totalmente livre, não tem estruturas para deslizar a ração, mas a gente vê que cada baia, né? Esse sistema tradicional, as baias hoje, elas não têm isso aqui, tá, gente? É fechado. Aqui no sistema tradicional, lembrando que eles têm esses contatos por precisar das mesmas baias de crescimento. O sistema de cama utilizado para suínos em crescimento e na engorda. E, em relação a algumas doenças, um dos fatores que nós devemos evitar são os agentes estressores. Quais são esses agentes estressores, professor? Temperatura, umidade e ventilação. É o TUV. São essas 3 letrinhas que nós temos que tomar cuidado. Mas só que isso aí, pessoal, é da maternidade até a terminação. Só reprodutores que nós não precisamos ficar preocupados com esse tipo de alterações abióticas. Patógenos de baixa higiene, espaço, então a quantidade do lote proporcional diretamente ao tamanho do lote, mudanças na dieta, então tem todo um processo de você caracterizar essas mudanças de dieta em relação ao balanceado e o volumoso e movimentação dos animais dentro da creche. Então temos que ter cuidado aí em relação ao processo de produtividade, as vacinas, né, que são utilizadas, a coccidiose suína, tomar muito cuidado em relação a todo o tratamento e o processo de vacinação. A pleuropneumonia suína, através de vacinação também você consegue reduzir, por isso que é muito importante você fazer o processo preventivo. E doenças entéricas, principalmente o ataque de salmonela, quando você não se preocupa muito com o processo de limpeza das rações e a área de produção. Nós vamos enfatizar agora a direção do sol, leste-oeste, para evitar o processo de chuvas intensas. Para mim, minha diretora,
Meus queridos, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tchau, tchau.